Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, né? Mais uma palestra e passe. Hoje o nosso irmão Abel que vai fazer a palestra, colaborador da nossa casa, trabalhador aqui, nosso. Nosso livrinho é Momento de Sabedoria, com Nelson Moraes, pelo Espírito Aulus. Nossa mensagem de hoje é a paciência. Bem a calhar, né? Paciência é uma virtude. Tem que ser desenvolvida diariamente para todos nós. Saiba cultivar a paciência. O que não aconteceu durante um ano poderá acontecer a qualquer momento. Faça como o lavrador experiente que semeia e colhe no tempo certo, sem comprometer a qualidade do fruto. Trabalhe sem cessar. Confia no seu esforço e aguarde pacientemente. Assim como a terra responde ao agricultor através da semente, no tempo certo. A vida responderá a você, recompensando os seus esforços. Continue semeando com sabedoria. Cumpra com denodo as suas obrigações para com a vida. Faça o melhor que puder por tudo e por todos. E com certeza você será recompensado pelo seu trabalho. Pois todo trabalhador é digno do seu salário. Todos aqueles que vivem ansiosos acabam sofrendo, por antecipação, o mal que talvez jamais virá. A pura verdade, não é mesmo? A gente vive sofrendo por algo que pode-se dizer, 99% das vezes não vai acontecer. Né? Então, que a gente possa aproveitar um pouco mais o presente, centrar mais no presente e parar de sofrer por antecipação, porque é isso que causa a nossa ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, segundo o nosso irmão Dalai Lama. Então precisamos ter o equilíbrio. E o equilíbrio é o quê? Estarmos aqui no presente. Porque o amanhã não nos pertence. E o passado já nos pertenceu, mas não pertence mais. Então que possamos, né, sempre nos apegar com Deus e viver o nosso presente. Vamos fazer a nossa prece rogando ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos fortaleça na fé, na esperança e no amor. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade, Senhor, e não a nossa, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. A Rita está me dando 1 hora, tá? Boa tarde a todos. É bom estar de volta aqui. Vamos lá, então. O tema que eu escolhi aí, resolva os conflitos. A gente, quando frequenta uma casa espírita, vem normalmente pelo amor ou pela dor. Né? A maioria vem pela dor, porque está com dificuldade própria, dificuldade com parentes, com amigos. Então, vamos bater um papo sobre isso. Vou falar um pouco sobre a casa que nós trabalhamos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Normalmente, o Centro Espírita segue essa rotina aqui, né? Aqui nós temos também uma casa de oração e é um pronto-socorro espiritual. Nós, quando estamos doentes do corpo físico, a gente vai procurar um pronto-socorro, vai para a UPA, vai para o hospital, vai procurar uma ajuda, né? Agora, quando a coisa é espiritual, a gente vê que não deu certo no físico, vamos para o Centro Espírita, que pode ser uma coisa espiritual, um problema espiritual. E essa casa tem muitas atividades, como os outros centros também têm. Eu sou voluntário aqui, tem muitas atividades, né? O prato de sopa, o passe da tarde, palestra de vez em quando, trabalhos de mediunidade à noite, às sextas-feiras, monitorias nas aulas de estudo avançado. A gente tem muitas atividades aqui. Essa casa propicia uma série de atividades para todo mundo que precisa, que busca ajuda aqui, tá bom? Então aí nós temos
como se fosse um centro espírita, quando vocês estão aqui, ó, são os irmãos que querem entrar junto com vocês, e aqui são vocês entrando. Então a espiritualidade está muito forte atuando aqui, para não permitir que irmãozinhos desorientados, a fim de fazer mal para a gente, entrem para perturbar o trabalho da casa, tá bom? Então tem toda uma proteção aqui. Aqui é uma situação como agora, tá vendo? Vocês são aqui, aqui nós temos a espiritualidade apoiando e suportando aqui a casa. E uma das atividades da casa são as reuniões mediúnicas, que sempre suportadas também pela espiritualidade maior. O que nós fazemos aqui que eu vou querer conversar com vocês é sobre o acolhimento, é sobre o socorro e sobre orientação espiritual. Se nós chegamos aqui, a gente acha algum problema na parte espiritual nossa, não só na parte física. E um dos trabalhos que essa casa faz é socorrer irmãos que estão por lado de lá, estão sofrendo, estão doentes da alma, também doentes do espírito. E a gente sente muito esses reflexos aqui, tá? Esse trabalho é feito, então, com a ajuda de um médium, tá? Que no caso é uma mulher. Aqui os espíritos, né? A espiritualidade amiga ajudando. Aqui é um espírito que está precisando de um socorro, é trazido aqui para ser ajudado. E esse trabalho aqui, dessa pessoa que está esclarecendo esse irmãozinho aqui, era chamado antigamente de doutrinador. Esse nome foi mudado porque ninguém tem o direito de se achar doutrinador de alguém. E passou a ser, então, um dialogador, um esclarecedor. O espírito fica à vontade para tomar a decisão se vai aceitar as orientações, o diálogo ou não. Para que a gente faça esse trabalho fluir de uma maneira correta, a gente tem que fazer aquele irmãozinho rever o passado dele para entender por que o presente dele está nessa situação. Nós estamos numa casa espírita, nós acreditamos em reencarnação, sabemos que tivemos centenas, milhares de reencarnações, e a gente esquece o que fez nas anteriores, enquanto estamos aqui, né? E quando estamos lá, fazemos questão de não lembrar também. Mas todo esse trabalho, então, é proporcionado por quem? Nós temos um Deus de infinita bondade e justiça, e um Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia. Para falar de Deus, então, como a gente pode ouvir e sentir Deus? Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Deus está em todo lugar, está em tudo que a gente vê, né? Aqui é um trechinho que eu peguei desse programa Momento Espírita. Milhões de estrelas colocadas nos céus por um Deus. Milhões de nós levantamos nossos olhos a um Deus. Muitas crianças o chamam por muitos nomes diferentes. Um pai que ama a cada um por igual. Muitas formas diferentes que oramos a um Deus. Muitas são as trilhas que se juntam no caminho a um Deus. Irmãos e irmãs, nenhum é estranho depois que Deus terminou sua criação. Porque seu Deus e meu Deus é um Deus. Seu Deus e meu Deus é um Deus. E Jesus, né? O nosso irmão e mestre maior. Temos essa passagem que Jesus pergunta a Pedro: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dar uma passeada lá pelo Livro dos Espíritos, na questão 625, né? Que nunca é demais a gente lembrar a informação que a codificação, os Espíritos nos passaram com relação a Jesus. Está relatado nessa questão 625 aí. Foi perguntado qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Quem é? Qual é a resposta? Jesus? É Jesus. Mas quem é Jesus?
Joãozinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não... Precisa de muito mais coisa para definir Jesus, né? Não vamos ficar com o que a gente conhece, com o que a gente sente, com a proteção que a gente recebe. E entrando aí, como então a gente pode, conhecendo Deus, conhecendo Jesus, esse trabalho maravilhoso, o apoio que nós temos dos nossos anjos protetores, como é que a gente pode ajudar, socorrer e aliviar sofrimentos? Eu falo mais dos irmãozinhos, maioria que está para o lado de lá. Então nós temos que recorrer então à doutrina espírita, porque ela, dos 5 princípios básicos dela, né, tem 2 que vai explicar para a gente essa questão aí. 2 dos princípios básicos que são. O primeiro, fala então que é a comunicabilidade dos espíritos. Eles conversam com a gente, nós temos contato com eles, ok? A gente vai achar uma referência disso lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espírito, que é uma coletânea de preces espíritas. Eu peguei só um trechinho do item 9, que é uma prece para os médios. Só um trechinho dela, ó. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, para quê? A fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Então, a gente conversa com os irmãozinhos que já partiram, nós temos aí a prova da imortalidade, ok? E também temos no Livro dos Espíritos, na parte da introdução, no item 4, parte 4. A manifestação se dá sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns. Todos nós temos a nossa mediunidade. Todos nós temos. Alguns são mais aflorados, outros não. Alguns vêm para fazer um trabalho utilizando esse recurso, esse dom que tem nessa encarnação que nós estamos passando aí. O segundo princípio, então, a imortalidade da alma. Já o que se chama morte é o retorno do espírito ao seu ambiente de origem. Todo homem é um espírito que habita temporariamente um corpo. O organismo físico se desgasta, envelhece, adoece e morre. Mas o espírito vive e evolui para sempre. A verdadeira pátria corresponde ao plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem, a nossa verdadeira vida, nossa verdadeira pátria é lá, né? Nós viemos para cá para nos testarmos, para provarmos para nós mesmos que nós melhoramos das nossas más tendências. Para pagarmos situações que nós criamos, nós temos que passar por aquilo que nós causamos a outros. Que justiça, que Deus infinitamente justo e bom seria esse, que um filho tem um tratamento diferente do outro, né? Nesse livro do Divaldo, psicografado pela Joana, lá chama Liberta-te do Mal. Quando a crença na imortalidade do espírito é legítima, ocorre uma profunda mudança no indivíduo que se ilumina pelo conhecimento libertador. Quando você tem esse conhecimento da vida, da continuidade dela, que estamos aqui de passagem, você passa a encarar a tua vida de uma forma diferente, a encarar as suas dificuldades como uma forma de crescimento espiritual. Só que você tem que cumprir aquilo que você se propôs. Todos nós temos o dom do esquecimento. Nós não sabemos o que fizemos em vidas passadas para provar que nós realmente melhoramos, tá? Então nós encarnamos com uma certa projeção de desafios e dificuldades para superar. E a gente, a maioria das vezes, esquece e cria outros problemas além do que nós já temos aí, né? Falando então dos nossos irmãozinhos desencarnados, nós temos como afastar, porque todos nós, pelo nosso pensamento, pelo nosso comportamento, nós atraímos irmãozinhos interessados em sugar da gente aquilo que está faltando para ele, né? Se é um cara que gosta de uma bebida, de uma droga, vai procurar pessoas que têm aquele mesmo vício e vai encostar. Então, quando a gente passa pela rua, em casa, qualquer lugar, abrimos a mente, a gente vai estar atraindo esses irmãozinhos necessitados daquilo que nós estamos emanando, tá?
Quando a gente senta num boteco para tomar uma cachaçinha, pode ter certeza que vai ter muita gente perto aí. Lá no livro, a pergunta 478, do Livro dos Espíritos agora. A pergunta: pessoas há, animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. São pessoas boas e, no entanto, são procuradas por irmãozinhos interessados. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos desses espíritos obsessores que estão tentando nos tirar do caminho ou aproveitar, sugar nossa energia? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor dá atenção, a não aceitar sugestões, mostrar-se firme, né? Então eles vão ver que perde tempo. Quando eles veem que não conseguem fazer nada, eles vão se afastar. Enquanto está sugando, está tendo aquela afinidade, eles vão ficar perto. Porque o interesse deles, né, está do lado da gente. O Evangelho, lá no capítulo 12, amai vossos inimigos, no item 5, só um trechinho. Os inimigos encarnados. Quando nós temos dificuldades com pessoas aqui do nosso convívio, a gente cria problemas, cria inimigos, isso acaba continuando por todos nós, a nossa vida continua, quer dizer, aquele sentimento permanece para quem ficou e para quem foi. Tá? O nosso objetivo aqui é tentar ajudar os que partiram. Vamos falar sobre os inimigos desencarnados. Então tá, olha, sabe que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Isso é muito normal, viu, gente? Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. A questão 479. Nós temos o recurso da prece, né? Uma prece bem feita, sintonizada, a gente pede força para Deus, para Jesus, para nossos anjos protetores, para que nos dê força para não fazer aquilo que passa na cabeça da gente de fazer muitas vezes. E a questão é, a prece é um meio eficiente para curar essa obsessão, ou seja, essa influência de irmãozinhos que estão tentando nos perturbar? E a resposta, a prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Pedir, tem gente que fala, não, faz uma prece para mim, pede para eu melhorar, para eu arrumar outro emprego, mas a pessoa mesmo não faz a parte dela, né? Então vamos falar agora nessa questão de como que é processada essa ajuda que é feito nos centros espíritas normalmente. O que eu vou falar aqui, normalmente deve ser feito sempre em centros espíritas. Não façam isso em casa, quem tiver algum conhecimento, tá? Porque é esse momento da gente acolher esses espíritos que estão em desarmonia, que também estão sofrendo. Ok? Porque sem a misericórdia divina, nada desse trabalho seria possível. Para entrar nesse assunto, só recomendar... Esse livro, eu estava pensando em falar alguma coisa sobre esse tema e apareceu esse livro na minha mão. Na verdade, foi a moça lá do brechó do Esbelha que me deu. Histórias que os espíritos contaram, do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda nasceu em 1920 e morreu em 2013. Né? Ele era um escritor, pesquisador, palestrante, estudioso, maravilhoso. E esse livro conta algumas histórias dessa situação. E o interessante, a introdução desse livro aí foi feito pela Joana de Ângela através do Divaldo. O que ela fala? Olha, caro leitor, o presente volume traz-nos à meditação histórias que são vidas e a morte do corpo não logrou consumir. Fazem reviver os dramas que culminaram em tragédias, envolvendo suas personagens no cipoal de largas aflições, cujos efeitos repontaram em reencarnações que se sucederam dolorosas, aguardando a regularização dos erros, o enobrecimento desses espíritos equivocados. Ela continua. Os atos são os juízes de todos nós. Transfere-se de uma para outra existência, senão acaba. Essas conquistas ditosas, como as infelizes, tanto as boas quanto as ruins, elas vão passando, tá? E assinalam profundamente os seus agentes. Passam-se os anos, os séculos e até os milênios na Terra,
estagiando-se no corpo ou fora dele, sem que a paz se agasalhe no espírito endividado. Ninguém que transite pelo mundo em caráter de exceção. Todos possuímos débitos em relação à vida. Nós estamos num mundo de provas e expiações. É o estágio do nosso espírito e que precisa das condições que a terra fornece para nós provarmos a nossa condição de termos melhorado. Tá bom? Por isso que estamos aqui e muitos de nós, acredito, espero que todos, possamos estar migrando aí para o mundo de regeneração. Nesse livro, ele conta 20 casos, tá? E eu só vou fazer um comentário sobre quem sou eu, depois quem se interessar, tá? O livro é esse aqui, ó. É uma leitura um pouco pesada. Quem sou eu? Só um comentário sobre esse capítulo aí, ó. Quem sou eu? Chama o capítulo 14. É um espírito remanescente de uma sofisticada comunidade das sombras que se desmantelara após seu líder abandonar sua tarefa. Então, ele já vê que era uma gangue de espíritos que era comandado por um. Aquele líder provavelmente foi socorrido, saiu, deixou aquele posto e ele estava perdido, tá? Não sabia mais o que estava acontecendo. Estava perdido, realmente alienado, sem presente, passado, futuro. Não sabia nada dele. Não sabia quem era e perguntava pelos outros. E olha que interessante. Ele só lembrava da morte de Lucrécia Borges. Aí fui ver, essa mulher viveu entre 1480 e 1519. Ou seja, mais de 4 séculos e meio aí. Ele pergunta, né, para o Hermínio, se você penetrou aqui, como me pergunta quem sou? Interessante, né, quando vê a data que ele está se lembrando, né, tantos séculos atrás, ele se questiona, pode uma pessoa, um espírito, permanecer alienado da realidade durante 4 séculos e meio? Uma pergunta para nós, devemos nos fazer. E a conclusão dele, nós não diríamos que isso é possível, mas temos que reconhecer que é um fato, está acontecendo. Existem alguns casos que a gente atende também, que são muito antigos, ok? Então nós temos aí o nosso Esmirna de Jesus, eu vou falar especificamente do Esmirna, que é um dos pronto-socorros espirituais, dos muitos que existem, né? E a gente, no qual nós somos participantes dessa tarefa. Eu vou falar alguns casos para vocês, tá? Eu vou falar dos casos que chegou até mim, e eu posso falar porque foi comigo o tratamento. Eu vou fazer uma coisa bem resumida também, para não tomar muito tempo. Essa moça chegou reclamando, desesperada, porque ninguém dava atenção para ela. E ela falava, eu estou na minha casa, ninguém me escuta, ninguém me dá atenção, já faz tempo. O que está acontecendo? Por que ninguém quer falar comigo? Por que ninguém me enxerga? Qual é o procedimento? A gente conversa com esse irmão, através do médico, como eu mostrei para vocês, né? E uma conversa devagar, acolhedora. A gente nunca pode impor nada. A gente vai esclarecendo por que a coisa pode ter acontecido e vai fazendo esse irmão, essa irmã, ter lembranças de outras vidas e por que aquilo está acontecendo. E muitos deles não têm nem consciência de que estão mortos, como esse caso aí, ok? Esse caso aqui, ele chegou desesperado, né? Porque tinha sido convocado para a guerra, matou muita gente, sofria muito, a família sofria por culpa dele, ele não suportou o sofrimento que ele estava passando e resolveu fazer o quê? Dar um fim na própria vida. Porque ele achou que aí resolveria o problema dele. O suicídio é uma das piores coisas que a pessoa pode fazer. O sofrimento é um absurdo. É muito mais do que estava passando aqui enquanto estava encarnado. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, a desconfiança de que alguém está pensando nisso, façam buscar um socorro. Não permitam, porque o assunto é extremamente sofredor. Ele estava penoso, porque a esposa dele ainda sofria. Obviamente, quando você vem para cá, você tem um planejamento reencarnatório com um período de tempo aqui. Quando você antecipa isso, que é uma coisa que só a Deus cabe fazer, você está antecipando e você tem que ser responsável por aquilo que você faz. Nós falamos que nós somos espíritas, entendemos, mas esse cara chegou aqui desesperado também. A preocupação dele, porque ele era espírita, né? Ele reclamava e não conseguia, estava chorando muito, desesperado, não conseguia. A família dele sempre foi espírita, e ele também era, tinha até vergonha, ele não contou o que foi que ele tinha feito. Era mais forte do que ele, aquilo que ele estava passando,
pela decisão que ele tomou, ele não conseguia se livrar daquilo que ele estava lembrando, pelo conhecimento que ele tinha e não ter colocado em prática. Aí vem aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, está errado, né? Eu coloquei essa tirinha aí, tá vendo? Você viu o que ele disse? E ele é espírita. O fato de sermos espíritos não quer dizer que sejamos perfeitos, né? Então, temos que tentar todos nós nos corrigirmos. Esse também chegou bravo, reclamando que já conhecia o papo daqui, por que ele estava de novo aqui, foi trazido mais uma vez. Veja, são outras oportunidades, porque não aproveitou uma, duas, a espiritualidade nunca vai abandonar um irmãozinho que esteja sofrendo. Então ele está questionando, por que me trouxeram? Conhece a doutrina e questiona o livre-arbítrio. Se eu sou responsável pelos meus atos, o que vocês estão querendo fazer comigo? Não quero nem escutar o que vocês vão falar. Eu sei que vou sofrer se for para corrigir. Porque a conclusão dele, que onde ele estava lá, ele estava sofrendo, mas sofreria menos encarnado aqui pelo mal que ele fez. Então ele preferia ficar aqui. Ok, esses casos que eu estou falando para vocês, todos eles foram encaminhados, tá bom? Vamos dar um descanso aqui, porque esse assunto é meio pesado, né? Não é para sair sambando não, tá bom, gente? Meu irmão, a vida não nos pertence, não. Somos só visita nesse mundo. Hoje estamos aqui, amanhã ninguém sabe. Nós vivemos como dono da estrada, como o rei sentado na varanda. Fazemos planos para 100 anos, sem saber se amanhã ainda acordamos. A única coisa na nossa vida que nós temos absoluta certeza que vai acontecer é que um dia todos nós vamos partir. Nós não sabemos quando, né? Podemos estar nos últimos instantes no hospital, mas não sabemos quando vai ser. E aquele minuto que nos resta pode ser um minuto salvador para a gente. Então, voltando ao assunto então, ó. Aquela questão, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele veio reclamando que a gente não fazia o que a gente estava ensinando para eles aí. Vem de novo. Por que ele estava amarrado? A espiritualidade, algumas vezes, tem que tomar alguma ação um pouco mais rígida para que esse irmãozinho tenha a oportunidade de escutar, senão ele não vai cair em si, a ficha não vai cair nunca, tá? Vocês não falam em livre-arbítrio, por que não fazem o que pregam? Não quero saber de conversa. Aqui mesmo, isso aqui é um resumo, tá? Normalmente essa conversa leva em média de 5 a 10 minutinhos. Aqui mesmo nessa casa já tentaram me convencer outras vezes e não conseguiram. Eles têm que pagar pelo que me fizeram, não vou desistir. Aí normalmente numa situação dessa, em que o problema é tão sério, a pessoa está tão revoltada, a espiritualidade normalmente traz alguém que está orando muito por esse irmãozinho. Normalmente é a mãe, né? Aí ele começa a ver a mãe, se desmancha, vê a mãe, reconhece, cai naquela choradeira e segue adiante a vida. Esse aqui, olha, onde estão meus companheiros? Na série ele estava numa gangue, né? Estranhou o lugar que ele estava reclamando de muitas dores, queria voltar para o local que ele estava, questionou o resto do pessoal, porque ele queria acabar com aquela pessoa que eles estavam se vingando. Isso acontece muito, tá? E muitas gangues atrás de uma única pessoa, porque provavelmente em outras épocas essa pessoa fez muito mal para muitas pessoas, eles se juntam e ficam esperando, ou encarnado ou desencarnado. Quando descobre, ficam em cima. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com o que a gente faz, com o perdão, com a caridade. Esse aqui chegou reclamando também, dizendo que os companheiros, ele devia ser um chefe de alguma turminha lá, né? Também reclamando porque que veio amarrado. Ele tinha que voltar para lá, porque tinha que manter a ordem naqueles subordinados dele. E ele e a turminha é contratado para resolver problemas dos outros. Ok? Veja só, parece que nós estamos falando aqui da gente, né? Esse aí foi muito interessante. Ele ficou amável, né? Oi, amigo. Eu sou caminhoneiro, bati meu caminhão. Eu sei que alguns morreram nessa batida. Eu estou aqui tentando ajudar, mas ninguém me vê, ninguém me escuta. Eu quero fazer alguma coisa, mas não me permite. Ninguém me ajuda, ninguém me vê. Não consigo pegar alguém. Me deixa voltar para lá. Eu preciso desviar os outros caminhões. Ele estava ali naquela situação ainda. Veja quanto tempo aqui pode ter acontecido já. Mais uma pausinha, tá? Para a gente não...
o assunto é um pouco pesado, né? Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si tem o dom de ser feliz e a capacidade de ser feliz. Vamos voltar lá. Esse aqui chegou bravo, querendo vingança. Vingança, vingança, vingança. Ninguém adiantava conversar com ele, porque ele queria se vingar mesmo. Ele estava numa gangue, eram muitas pessoas, e essa pessoa que eles estavam perseguindo tinha feito muito mal para muita gente. E essa pessoa provavelmente estava se redimindo, pedindo perdão pelo que fez, e ele foi taxativo. Nunca ia ser, essa pessoa nunca seria perdoado pelo mal que ele fez. Tá bom? Essa é uma visão para vocês verem como é que é tão ampla essa situação. A gente se assusta muitas vezes quando vê maldades aqui no nosso plano físico, alguma coisa que acontece que você não entende, por que fulano faz isso, por que um cara bate numa mulher, porque do lado de lá, essas coisas continuam, tá? E precisam ser resolvidos enquanto estamos a caminho. Eu falei no caso, aquele caso do Hermínio, ele falou em 4 séculos e meio. Essa pessoa veio aqui, olha o que ele fala, não quero saber de conversa. Eram meus irmãos. É uma questão de herança. Era uma família, são 3 irmãos, ele arrumou uma namorada, ia casar com ela, os irmãos ficaram preocupados em ter que dividir a herança, que era muito grande. O que eles fizeram? Eu amava aquela mulher e eles me destruíram, acabaram com ela também. Queriam ficar com a minha riqueza. E ela está lá agora, veio me ver. Ela quer que ele perdoe os irmãos. Olha só a grandeza dessa pessoa. Okay? Veja a dificuldade que é na própria família. A gente não entende como é que pode haver desavenças em familiares, irmãos, em gêmeos. Isso acontece e permanece. Isso tem que ser resolvido. Ok? Esse aqui, ó. Alguns chegam com o problema que gerou o seu desencarne. Nesse caso aqui, pelo jeito, ele foi baleado muitas vezes, devia estar numa gangue, né? Você não está vendo meu peito todo furado? Como se... Tem alguns médicos que até enxergam, eu realmente não enxergava. Eles me pegaram, agora está melhorando. Aí a espiritualidade amiga está ali, coloca uma maca, ele vê, pergunta se pode ir pela maca, e segue com os amigos espirituais para ser curado, para ser tratado. Como eu falei, aqui também é um pronto-socorro espiritual. Todos têm a chance de serem cuidados. Depende unicamente de nós. Tanto aqui, encarnados, quanto lá, desencarnados. Esse aqui foi interessante. Isso aconteceu na semana passada, tá? É um senhor, falava muito caipira. Ele chegou dizendo, eu tinha 80 anos, nasceu e viveu na roça. Isso é um resumo da história, tá? Ele disse que começou a fumar aos 9 anos. Nunca mais na vida parou. Era cigarro de paia, charuto, cachimbo. E fala que ele estava naquele local com muito sofrimento, muita gente sofrendo, né? Aí provavelmente ele estava lá próximo de muitos suicidas. E ele se questionava por quê? Eu não me matei. Eu estou com 80 anos, eu morri com 80 anos, então o que é isso, 80 anos? Aí eu expliquei, né? Você podia ter um planejamento de vida de 85. O teu comportamento fez com que você desencarnasse 5 anos antes. Aí ele ficou, pode ser, pode ser. Aí o que ele falou? Ele veio agradecer, né? Dizendo que eu e mais a moça que estava na passagem tínhamos ido lá no local que ele estava. Eu lembro que aquela noite eu acordei muito cansado, mas nós havíamos trazido ele daquele local que ele estava para ser conversado aqui. Eu não sei explicar para vocês essas coisas, tá bom? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer.
Deus não deixará sofrer. Gente, eu consegui, são 13h32 minutos. Agradeço a atenção de vocês. E o que eu quero só é que haja uma reflexão sobre isso que a gente falou. Porque a nossa vida, ela, efetivamente, ela continua. A nossa verdadeira vida é lá. Lá nós somos verdadeiros. Somos as pessoas que nós somos. Nós não conseguimos esconder nada. Não vamos nos iludir que a morte acaba tudo. Como eu li a questão lá da introdução do Divaldo, o conhecimento, a sabedoria, saber da continuidade da vida evita uma série de problemas. Não tem que estar se apegando a coisas aqui, a sentimentos ruins. Vamos praticar o que Jesus deixou para todos nós aqui. O amor, a caridade, o perdão, para que nós possamos melhorar e sermos uma continuidade no plano de lá, melhor do que tem sido todas as vezes que nós viemos para cá. Deus vai permitir que a gente volte aqui quantas vezes a gente precise. Porque nós temos que melhorar, e isso é permitido para cada um de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque a obrigação nossa é estarmos evoluindo. Ficar estacionado não tem jeito. Nós temos casos de reencarnações compulsórias, quando o espírito está tão mal, está tão destruído, que ele não tem condições de decidir nada. Aí a espiritualidade atua com a reencarnação compulsória. Acha um pai e uma mãe com a disposição, com amor imenso para poder receber aquele irmãozinho, nem que for por um tempo pequeno, várias vezes, para que ele possa ir se recuperando de vez em quando. Tá bom? Vamos refletir, vamos pensar no que fazemos em nossa vida, como fazer para melhorar. Sentimentos ruins que estamos causando. Eu falo com vocês, mas eu tenho esses problemas também, tá? Com família e tal, mas a consciência, o conhecimento do que nós podemos fazer já é um grande caminho e vamos tentar. Eu desejo tudo de bom para vocês. Obrigado.